meus amigos, essa questão que o novo Código de Processo Civil nos trouxe, essa dor de cabeça, que é audiência de conciliação na ação de despejo por falta de pagamento. Então, esse primeiro slide que nós estamos vendo aí é a questão básica da ação de despejo. O que é ação de despejo de pagamento, por falta de pagamento? O autor está buscando? Ele está buscando a satisfação do seu crédito, né? Então, ele vai, após ele tentar várias vezes obter o aluguel, ninguém entra com uma ação de despejo, via de regra, com um mês de atraso. As pessoas tentam a conciliação, tentam de toda forma evitar o afogamento da demanda e sofrer as despesas, né? O autor, além de não receber o que lhe é devido, ele tem que pagar os encargos. Para se socorrer do judiciário, ele não é beneficiário da justiça gratuita, na maioria das vezes, então ele tem que pagar custos, tem que contratar advogado. Então, a ação de despejo só é intentada quando não há mais alternativa de se buscar amigavelmente a solução do problema que seria o recebimento dos aluguéis encargos. Então, nós temos aí as duas definições, né, da lide de pretensão meramente insatisfeita, né? Então, é uma ação muito simples. Então, a dor de cabeça começou justamente a partir do novo Código de Processo Civil. Mas ele dá a solução adequada. Ele diz que quando há uma lei específica em relação ao tema que trate processualmente daquele tema, aplicar-se-á aquela lei. Então, a Lei 8.245, que está em vigor desde 91, é uma lei que redundou de uma vasta consulta sobre, de certa maneira, uma solução, né, para o problema da alocação. Porque quanto mais difícil o recebimento do aluguel, quanto menos atrativo esse mercado, menos pessoas vão investir, mais caro vai ficar o aluguel. Essa, naquela ocasião, foi uma das conclusões que se chegou, que se tinha que ter uma lei do inquilinato mais flexível, no sentido de se obter uma prestação jurisdicional, ou seja, que se tivesse uma ação do judiciário mais rápida, mais eficiente, no sentido de se obter de volta o imóvel na hipótese da falta de pagamento. A questão muito singela, muito objetiva, muito clara. Não pagou o aluguel, tem que se ter a sanção e tem que se dar a oportunidade. Então, quando da edição do novo Código de Processo Civil, então, disse muito claramente o parágrafo 2º do artigo 1046 que permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. O que a gente entende disso? Como a lei do inquilinato foi uma lei que tratou de questões de direito material e de direito processual, quer dizer, ela diz o que tem que ser feito de uma forma, na parte que diz das obrigações, e estabelece a norma, como tem que ser seguida, as normas processuais. Não há dúvida de que ela tem que ser seguida estritamente quando há uma demanda aforada. Não se aplica naquilo que ela determina o novo Código de Processo Civil. E aí que o problema começa, porque lá no ano de 2008, e o Carlos Samuel é testemunha disso, que a gente tentou, a gente buscou a criação de várias especializadas em direito imobiliário. Tivemos na época com o presidente do tribunal, o desembargador Luiz Sveig, e ele foi muito receptivo à ideia. A gente fez o requerimento, o requerimento foi sendo processado e, infelizmente, depois o desembargador saiu e houve recusa. O direito imobiliário hoje é um direito muito amplo. Nós temos questões de condomínio, questões de incorporação imobiliária, questões de locação, e requer realmente a criação de várias especializadas. O juiz, para dominar esse assunto, ele tem que se debruçar mais vagar, ele tem que estudar essas leis, e o que a gente vê justamente, as 52 varas cíveis da capital, tratando de ações de despejo, tratando de ações de condomínio, tratando de questões de rescisão de contrato de incorporações imobiliárias, e com isso nós temos a perda da qualidade da prestação jurisdicional. Isso é um fato que todos os operadores do direito têm conhecimento, se debatem no dia a dia. Talvez, se nós tivéssemos realmente 4 ou 5 varas que só tratassem desse assunto, seria bom para todo mundo, tanto para
o autor e réu como para os juízes, para o judiciário. Bom, mas o artigo 59 da lei do inquilinato, ele trata da questão do rito. E também o artigo 62, vamos lá então, o locatário e fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando no prazo de 15 dias contados da citação o pagamento do débito atualizado, independentemente do cálculo e mediante depósito judicial, incluídos, aí vem dizendo o que tem que incluir. Esse artigo foi modificado pela lei de 2009, que também trouxe outras alterações, que criou a tutela liminar em vários casos para despejo. Então, o que diz isso? O que expressa esse artigo? Ele tem uma norma de direito processual que ele determina de forma objetiva o pagamento em 15 dias. Então, esses 15 dias é um prazo de direito material que ele correrá de forma contínua, não serão dias úteis da data da citação. E o inquilino, o locatário, tem 15 dias para pagar o que é cobrado sob pena de despejo. Não há a menor dúvida em relação a isso. Depois, vamos botar aqui, para corroborar o que eu digo, tem esse RESP aqui de São Paulo, que foi do... Depois desse material todo, eu já combinei com o pessoal da BAE, vai ficar disponibilizado no site, para que, se vocês quiserem consultar, tenham. Esse RESP é muito importante. O que esse RESP diz? Que é um direito do locatário à purgação de mora, independentemente da manifestação do juiz. É muito claro que ele pode evitar a rescisão, desde que ele, nos 15 dias após a citação, efetue o pagamento. Então, já o Superior Tribunal de Justiça se manifestou de forma clara. Há uma manifestação que nos ajudará no futuro, quando nós tivermos que discutir esse assunto. Então, agora a gente vai passar aqui para duas decisões. Eu trouxe aqui, Cassandra, duas decisões de vários CIRs, em que nós temos o que dizem aí, o despacho Frankenstein, né? Então, o despacho inicial começa dizendo o despacho de uma ação de despejo por falta de pagamento. Os dois despachos são iguais, são semelhantes. E eles determinam a citação do réu para comparecimento à audiência de conciliação, e ele só vai apresentar a contestação após a realização da audiência, os 15 dias e tudo mais. E aí quando você vai olhando, o agravado desse despacho, vem a parte final, né? Em juízo, este juiz alerta, ainda que esta multa é devida, ainda que a parte seja beneficiária da cidade de consciência ainda, e aí dá os 15 dias, tendo o artigo 231, o prazo corrido, os 15 dias para o pagamento, incluindo aí todas as despesas que a lei prevê no seu artigo 61. A decisão seguinte, como ele não pagou, ele pagou e não foi na audiência, então ela disse que não iria realizar a audiência. E também da 23ª Vara Civil, aquele era da 25ª Vara Civil, na mesma toada, né? Então, vem lá, por fim, consiga-se no mandado ainda que a parte ré poderá evitar a rescisão da locação, se no prazo de 15 dias, contados da citação, independentemente da audiência designada, efetuar o pagamento do débito atualizado, independentemente do cálculo, mediante depósito judicial, incluindo tal. Bom, então agora nós vamos caminhando para as 3 situações que nós vamos enfrentar, então, no nosso dia a dia, que são as 3 hipóteses que eu vislumbrei. Não sei se o Samuel vislumbra mais alguma, mas eu vejo só essas 3 possibilidades, né? Então, nós temos a contestação e o pagamento contados da citação. Por que eu digo isso? Eu entendo que o novo Código de Processo Civil não interferiu de forma alguma em relação à contestação. Eu entendo que não há como se pensar em audiência de conciliação e ação de despejo de falta de pagamento.
Então, eu entendo que temos que brigar e defender a tese de que os 15 dias do mandado de citação, o juiz tem que ordenar a citação para que o réu efetue o pagamento em 15 dias e conteste no mesmo prazo. Mas não vamos ter dois prazos distintos. Aí eu entendo que o prazo para contestação será de 15 dias corridos, mas o prazo para o pagamento são de 15 dias úteis, né? O prazo para pagamento será de 15 dias corridos. Temos a segunda hipótese, que é o pagamento com audiência de conciliação. Aí é que a coisa pega também, porque, veja bem, esses despachos que nós tivemos, né, esses dois despachos, que estão sendo a tônica que vem sendo adotada. Então, o que vai acontecer nessa hipótese? Nós vamos ter, se o inquilino paga, tudo bem, vai fazer audiência de conciliação, também não sei para que vai fazer, mas você já está com dinheiro no bolso, que o proprietário já está com a sua obrigação satisfeita, fica mais fácil de aguardar a audiência de conciliação. Felizmente está se marcando essas audiências com uma certa brevidade. Não se está dando espaço muito dilatado, quer dizer, pelo menos é uma coisa que dá para não agravar. Então, mas se o inquilino não paga nesses 15 dias, é o caso do advogado pleitear o despejo, porque na realidade ele descumpriu a obrigação. E se o juiz mantém a audiência, o caminho certo será o agravo em busca da sua satisfação. E a terceira hipótese é se o juiz não faz nada, ele manda marcar a audiência de conciliação e determina que a partir daí que será o pagamento. Esse despacho eu ainda não vi, quer dizer, o despacho que a gente tem, que eu tenho presenciado mais, é esse primeiro despacho. E aí, o que nós temos no próximo slide? Nós temos aí duas questões a serem enfrentadas. Se o despejo for por falta de pagamento, quando não há garantia, já existe no artigo 59 a previsão, lá no inciso 8º ou 9º, da tutela liminar para o despejo. E também o enunciado 29, que corroborando o disposto no artigo 298 e no artigo 1015 do inciso 1, possibilitam o despejo pela falta de pagamento quando não há garantia. E se no despejo por falta de pagamento, quando há garantia, como é que nós vamos fazer? Né? Então, nós sabemos, quer dizer, vou botar os outros slides, que é outra dor de cabeça que nós temos aí para ser enfrentada. Hoje, grande parte dos desembargadores tem entendido que o agravo só é possível nos casos especificados nesse artigo 1015. Inclusive, um dos mais respeitados desembargadores, Alexandre Câmara, eles têm defendido essa tese. Outros juristas, alguns outros juristas, têm mais elasticidade em relação ao tema, mas nós temos tido muita dificuldade em relação a isso, porque nós temos que tentar enquadrar uma das hipóteses previstas no Código, que são os números clausos desses incisos do artigo 1015. Então, voltando ao slide anterior, o que nos socorre? Nos socorre o artigo 300, que fala da tutela de urgência que será concedida quando houver requerimentos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ou resultado útil do processo. Então, qual seria o dano? O dano é que não houve a purgação da moeda. Há uma determinação expressa do artigo 62 que a rescisão ocorreu. Postergar essa situação, demorar ainda mais, vai trazer a uma das partes um desequilíbrio tremendo, porque muitas das vezes esse proprietário que tem esse imóvel alugado, ele está usando isso para pagamento de uma outra conta, ele está até usando esse aluguel para pagar o outro aluguel do imóvel que ele reside. Então aí os elementos
por elasticidade, né, fazendo esse exercício, que estariam contemplando a questão da tutela de urgência que o Código de Processo Civil prevê. E, basicamente, seria isso, né? Quer dizer, eu acho que nós temos que fazer cada vez mais estudar esse assunto. Nós temos que debater esse assunto. Eu tenho um artigo que eu escrevi, que saiu no Conjur, e depois serviu de base para alguns juízes de São Paulo que estão usando na fundamentação das decisões que estão sendo proferidas, para justamente citar o réu para pagamento e contestação no prazo de 15 dias. Em São Paulo, praticamente isso já virou. Nós somos do Rio de Janeiro e não conseguimos implantar isso no Rio, mas em São Paulo já está mais ou menos classificado esse entendimento, né? Não tem, mas é só entrar no Conjur, jogar o meu nome, que você vê o artigo lá, relativo, mas vai ficar disponibilizado no site. Então, na realidade, eu acho que esse é o trabalho que nós vamos ter que ter. Daqui para frente, no sentido de buscar essa solução. Realmente, nós temos que lutar pela aplicação da Lei 8.245 em todos os seus artigos e buscar que realmente isso aconteça. Só assim nós vamos ter a possibilidade de manter a justiça em relação à ação de despejo de falta de pagamento. Basicamente é isso. Estou aberto a perguntas que vocês queiram fazer. Eu quero agradecer a vinda do Arnon aqui. Eu aqui o convidei porque esse artigo dele, que saiu no Conjur, é um artigo muito importante para nós que militamos no dia a dia, nesse tema tão árido hoje em dia, com o novo CPC, onde nós, advogados, vamos ter que nos debater sobre isso, e obviamente como é uma situação nova, um Código de Processo Civil novo, obviamente que isso vai demandar de tempo para que os juízes, os tribunais, enfim, para que a ciência jurídica se estabeleça uma metodologia para esse tipo de situação que nós enfrentamos. Sabemos que a ação de despejo por falta de pagamento, ela tem um caráter de rescindir a locação ou receber o valor daquele valor, e que o maior prejudicado nessa situação, infelizmente, é sempre o locador. E não podemos afastar dessa situação o caráter social que é a locação de imóveis. O fim social da locação ele é muito intenso, ele é muito amplo. A maioria das pessoas, por vezes, não tem condições de alcançar o imóvel próprio, então ela é obrigada a lançar mão, não só para morar, como para trabalhar, para laborar, de um imóvel alugado. Então, o fator social da locação, ele é superveniente a toda essa necessidade. E não podemos esquecer o seguinte: à medida que você dificulta a vida do locador, você tira o incentivo do locador em investir em locação em imóveis para alugar. E no momento que você perde esse incentivo, vai gerar uma situação de pouca oferta e valores crescentes para alugar o imóvel. Então, temos que lutar no nosso dia a dia para quê? Valorizar uma lei perfeita, uma lei do nascedouro fantástico, a lei do inquilinato, uma das raras leis, como falou bem aqui o Dr. Silvio Camarema, que nasceu e se manteve durante 25 anos, apregoando paz entre relações, que outrora eram totalmente conturbadas. Há a necessidade de nós, advogados, nos mobilizarmos a cada dia para fazer com que a nossa lei, eu digo a nossa lei porque eu a tenho como minha também, eu sou um abnegado defensor, estudioso e usuário dessa lei, que milito nessa área, né? Eu acho que nós temos que a cada dia mais fazer prevalecer o que funciona, o que é bom, o que dá certo. Infelizmente, o novo Código de Processo Civil, por ser uma lei nova, está submissa a interpretações diversas. E é normal, os juízes têm interpretações próprias deles também. O direito é interpretativo, muito embora a sua aplicação seja extensiva, mas ele é interpretativo. Eu creio que com o tempo isso vai se apaziguar. Eu creio que com o tempo vai haver uma tomada de posição dos tribunais no sentido de estabelecer que essa relação locador-locatória na falta de pagamento, diante do que a lei nos propicia do locatário poder não ter a rescisão decretada no momento em que ele cumprir a sua obrigação maior, e essa obrigação maior já está prevista no artigo 23, a primeira dele, garantia aluguel e encargos. Essa é a primeira obrigação do locatário. No momento que ele cumpre essa situação,
e que, por um motivo qualquer, ele deixa de honrar o compromisso, mas ele vem em processo e por Gamara, ele não vai ter a rescisão do contrato dele. Então, esse é um trabalho nosso, a gente estava comentando aqui fora, antes, da nossa necessidade de procurar o judiciário, cada vez mais debater com o judiciário, explicar para eles, olha, o locatário só vai sair se ele realmente não cumprir. Agora, dar ao locatário, infrator, que não está pagando, mais 60 dias, isso é desanimar com a possibilidade do locador colocar o imóvel dele em locação, e isso vai só vir a prejudicar o quê? O mercado de locações vai vir a prejudicar principalmente o locatário. Desculpe do alongar desse meu comentário, te agradeço muito por você estar aqui. Eu acho que é fundamental esse artigo que você escreveu. Eu sou um defensor dele, como você sabe. Eu estou em todas as ações lá do escritório que a gente propõe por falta de pagamento, coloca a necessidade da conciliação, visto que a lei a lei do inquilinato, ela tem regulação própria. O artigo 1046, muito bem citado por você, do Código de Processo Civil, já visto na legislação especial será cumprido a determinação dela. Então, espero que todos nós aqui nos empenhemos nessa situação de cada vez mais trazer aos juízes a informação. Olha, deixa de lado isso, porque senão a gente só vai perder locadores, a gente só vai perder imóveis no mercado para alugar, e o maior prejudicado com isso vai ser o cidadão comum que necessita deles. Desculpem me alongar nesse comentário. Muito obrigado, Arnon, mais uma vez.